Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, oi! Bem-vindo à sala da minha casa. Eu vou te recontar um caso e se você gostar, você se inscreve, dá um like, comenta, porque todo mundo aqui do Recontando Casos é gente boa pra caramba e eu tenho certeza que você vai adorar. O caso de hoje é relativamente recente porque ele aconteceu em 2018 e eu já vi esse caso em alguns canais, mas eu acho ele interessantíssimo porque a primeira vez que eu escutei ele, eu fui escutando e eu não sabia que ele ia terminar do jeito que ele terminou, então eu tô bem ansiosa aqui pra contar pra vocês porque ele é um caso que divide opiniões, as pessoas ficam bem alvoroçadas com esse caso, gostam de dar opiniões e ficar do lado de um de outro, então eu tô bem curiosa pra saber o que vocês vão achar. Hoje a gente vai falar de um triângulo amoroso que, como a maioria dos triângulos amorosos, acaba mal. Vamos começar falando do casal Gerardot. Mark e Jenner Cox, eles se conheceram em 1986, eles eram novos, o Mark tinha 18 e a Jenner tinha 16. E a Jenner, ela estava trabalhando num Taco Bell, que é um fast food americano. O Mark, quando ele foi no Taco Bell, ele viu a Jenner e ele achou ela simplesmente maravilhosa, ele se encantou com ela de primeira. Ela era muito bonita, ele fala que ela tinha um sorriso muito bonito, os olhos muito bonitos. Nessa época, os dois, eles não começaram a namorar já de cara, eles entraram para uma espécie de coral com dança. Eu não sei exatamente como que se chama aqui, mas pelo que eu vi nas imagens, seria algo realmente como uma coisa meio Broadway, assim, onde você vai para um espetáculo onde as pessoas cantam e dançam. E eles começaram a namorar só depois de 4 anos que esse coral com dança aí que eles participavam, acabou. Eles acabaram se encontrando aleatoriamente e a partir daí eles começaram a namorar. O Mark, ele sempre falou que a Jenner, ela era a mais expansiva, mais extrovertida, era ela meio assim que dava a última palavra para as coisas. Ele era o contrário, ele era mais retraído, mais tímido. Algumas pessoas que conheciam o casal até falavam assim que ela era muito pra ele, né? Porque exatamente por isso, porque ela era essa pessoa que ocupava a sala assim quando ela entrava, né? E ele era mais quietinho e tudo mais. Mas também tinha muita gente que falava que era exatamente porque eles eram um diferente do outro que eles se davam tão bem. O relacionamento deles era um relacionamento bem divertido, assim. A Jenner, ela era muito engraçada, ela era muito extrovertida, como eu falei, muito pra cima, né? E o Mark adorava isso nela, era o que fazia ele ficar apaixonado por ela. E não demorou muito, assim, foram alguns meses de namoro, eles já decidem que eles têm que casar, assim, porque eles eram muito apaixonados e obviamente eram feitos um pro outro. O casamento deles foi em outubro de 93 e foi uma cerimônia super alegre. Se eu conseguir, eu vou colocar imagens aqui. E eles estavam, assim, muito entusiasmados por começar uma vida juntos. Os anos foram se passando e o casamento continuava maravilhoso, tudo indo muito bem. E eles decidem que eles não vão ter filhos. Eles chegaram a cogitar, mas acabaram decidindo que não iriam ter. E ao invés disso, eles tiveram 2 cachorros, 2 Golden Retriever, que eram como se fossem os filhos deles. E como eram só os dois, né, eles não tinham os filhos, eles se concentravam muito neles mesmos, né? Então eles passavam muito tempo juntos, eles viajavam, eles gostavam de fazer caminhadas, longas caminhadas juntos. De acordo com o Mark, eles tinham um relacionamento estável e, obviamente, uma hora ou outra eles acabavam discutindo, brigando por alguma coisa, o que é normal no relacionamento, né? Mas, no geral, era um relacionamento feliz e eles nunca pensaram em se separar, nenhuma dessas briguinhas ou qualquer coisa assim. Um problema que eles começaram a enfrentar depois de alguns anos de casamento foi o financeiro, né? O que normalmente acontece, assim, com muitos casais e é realmente um ponto, assim, de estresse, né, no relacionamento. Em 2008, se eu não me engano, teve uma crise econômica, assim, no país, então eles foram bastante afetados por isso, né? Não era, assim, problemas financeiros, digamos, que um ou outro não soubesse cuidar do dinheiro, alguma coisa assim. Eram realmente coisas mais externas que influenciavam ali no relacionamento dos dois. E durante esse período, assim, o que aconteceu também foi que o Mark, ele tava bem no trabalho dele e tudo mais, só que a Jenner acabou perdendo o emprego dela. Devido também a isso, assim, alguma coisa ali de crise econômica no país, ela acabou perdendo esse emprego. E foi muito difícil pra Jenner aceitar isso, porque não aceitar, lidar com isso, né? Porque ela sempre foi essa mulher expansiva que fazia o que ela queria, como eu falei, ela
meio que ditava as ordens ali do relacionamento, e agora ela se sentia meio que desprestigiada, ela se sentia meio presa, e aquilo começou meio que a afetar realmente o relacionamento dos dois. Ela começou a ficar um pouco mais depressiva também, e mais estressada, né? Então, vocês imaginam, o estresse, a depressão, o relacionamento, ela tinha uma vida e agora ela não tem mais, ela não se sentia mais que ela tinha as vontades dela que ela queria fazer, ela não conseguia mais, e o relacionamento acabou sofrendo um pouco com isso. Mas em 2017, o Mark ele recebe uma outra proposta de emprego. Esse cargo era como diretor de criação na Universidade de Delaware. E quando ele foi se candidatar a esse emprego, ele falou com uma mulher chamada Meredith Chapman. Ele conversou com ela, passou assim alguns dias, logo depois ela chamou ele de volta e eles marcaram uma entrevista. A Meredith, ela era 15 anos mais nova que o Mark. E o Mark estava um pouco nervoso com isso, porque ele nunca tinha tido alguém, assim, um superior, digamos, mais novo, né, que ele, assim. Então ele estava um pouco receoso com essa situação. E quando ele foi fazer a entrevista com a Meredith, que ele pôde conhecer ela melhor, ele percebeu o porquê que ela tava ali naquele cargo, assim, né, de gerência, digamos assim, contratando as pessoas. A Meredith, ela tinha um currículo impressionante para a idade que ela tinha. Com apenas 32 anos, ela já tinha concorrido ao Senado Estadual. Ela também foi nomeada uma das 40 mulheres abaixo dos 40, né, que tinham, assim, já tido sucesso como empreendedoras e tudo mais. Então ela já era uma pessoa que tinha um currículo de bastante sucesso, apesar da pouca idade. Ela era bem respeitada por isso também. Today, I'm announcing my candidacy for the Delaware State Senate for District 8. Então, nessa entrevista eles se dão super bem, assim, a Meredith decide contratar, né, o Mark, e ele ficou encantado com ela, mas, assim, digamos que nesse início parece que foi algo assim mais por causa do currículo dela, da questão profissional, digamos assim. O Mark, ele disse que ficou muito impressionado quão madura ela era para a idade que ela tinha, que ele ficou assim muito interessado em conversar com ela mais, entender mais sobre as coisas que ela fazia, e inclusive ele até conversa com a Jenner sobre essa entrevista, porque nesse momento eles estavam morando na Carolina do Sul. E o trabalho, né, que ele estava aí fazendo essa entrevista era em Delaware. Então ele conversou com a Jenner para ver se realmente era uma boa, porque eles teriam que se mudar, né, para essa outra cidade para ele poder trabalhar. E os dois decidem que sim, é uma boa ideia, porque era um salário bom, né? Eles estavam precisando aí se reerguer e continuar assim com aquela vida que eles sempre tiveram. E o que a Jenner decide é que era pro Mark já se mudar para Delaware, para ele já começar a trabalhar, enquanto ela ficou ali na Carolina do Sul, ajeitando as coisas da casa, colocando a casa para alugar, né? Ela precisava desocupar a casa e fazendo todos esses trâmites até que tivesse tudo certinho para ela se mudar junto com o Mark para Delaware. Um pouco depois disso, o Mark, ele recebeu uma outra ligação com outra proposta de emprego. E era uma proposta de emprego no Colorado, e realmente era uma proposta até muito melhor do que a que ele estava ali recebendo em Delaware. E aqui que as coisas começam, assim, a ficar um pouco estranhas. Porque ele chega a marcar uma entrevista com essa empresa que queria, né, contratar ele lá no Colorado, e quando ele estava no aeroporto para ir, ele disse que sentiu algo dentro dele, assim, que ele não deveria ir, porque ele sentiu que, na verdade, o que ele queria era trabalhar e estar perto da Meredith. Sim, a Meredith, a que tinha acabado de contratar ele ali para Delaware. Então ele simplesmente desiste dessa vaga e volta, né, para casa dele e para todos os planos aí, que era morar em Delaware para trabalhar ali junto com a Meredith. Ele disse que à medida do tempo que ele ia conhecendo e trabalhando ali, né, onde a Meredith também trabalhava, ele começou a conhecer a Meredith e começou a sentir algo por ela, começou a se apaixonar cada dia mais. E segundo ele, a Meredith também estava sentindo a mesma coisa por ele, era algo que os dois já não escondiam muito um do outro. E teve um dia que a própria Meredith convidou o Mark pra tomar um drink com ela, né, beber alguma coisa, e ele vai. E era meio que a primeira vez ali que eles estavam saindo fora do ambiente de trabalho, então eles poderiam conversar mais sobre as suas vidas pessoais, o que estava acontecendo, e de repente conhecer o outro, assim, mais intimamente, né? E assim, a gente não sabe exatamente o que eles conversaram nesse dia, assim, né? O Mark disse só que eles
se abriram muito pro outro. Eles contaram que eles tinham perdido parentes, né, recentemente, então ficou essa troca entre os dois. E a gente só tem aí a versão do Mark para esses fatos, né? Mas ele disse que ali meio que começou já a rolar aí algumas faíscas entre os dois. Ele disse que foi honesto com a Meredith, ele disse que era casado e ele até contou mais sobre o casamento dele, né, falando que as coisas estavam um pouco mais estressantes, que tinham coisas que já não eram mais tão legais, e começou a contar também que ele estava interessado nela, né, na Meredith. E nessas conversas, cada um falando de si, e um drink vai, um drink vem, e acho que ali nesse momento aqui já da noite, eles já meio que demonstraram cada um qual que era o interesse, né? E eles acabam se beijando. Até onde a gente sabe, foi só isso que aconteceu nessa noite. E o Mark disse que ele se sentiu muito mal depois dele ter beijado a Meredith. Ele disse assim que quando ele estava indo beijar a Meredith, ele sentia que era algo que era o certo a fazer, que era algo que ele estava sentindo, mas quando ele terminou, né, de beijar ela, ele se sentiu muito culpado, porque afinal das contas ele ainda amava a Jenner e ele achou que, né, não era uma conduta correta do que ele estava fazendo ali. E tem outro detalhe aqui, né? A Meredith, ela não era solteira, ela também era casada. Ela era casada já há 3 anos, o nome do marido dela era Luke, e segundo o que a Meredith contou pro Mark, nesse dia o casamento deles também não ia bem. Ela disse pra ele que eles não estavam mais felizes juntos, né, ela e o marido Luke, que não tava mais dando certo e que ela queria alguma coisa com o Mark, algo a longo prazo com ele. E, segundo o Mark, ele começou a se apaixonar muito pela Meredith, porque ele disse que a Jenner, por ela ter aquele comportamento mais, assim, dominante, né, de ditar as regras e tudo mais, assim, ela nunca elogiava ele, ela nunca falava assim, estou orgulhosa de você, que você é um bom profissional e não sei o quê. E isso ele ouvia da Meredith. E ele disse que isso fez, assim, mudar muita coisa na cabeça dele. Então, eles continuaram esse relacionamento, né? O Mark e a Meredith, nessa coisa meio fantasia, que agora a gente se encontrou e os nossos casamentos não estão dando certo e a gente vai ser feliz junto. E enquanto isso, a Jenner tá lá na Carolina do Sul, arrumando as coisas porque ela vai se mudar para outra cidade por causa do emprego do marido. E nem imagina que tudo isso tá acontecendo. Aqui já fazia mais de 1 mês que eles estavam nesse relacionamento, né? A Jenner ainda não tinha se mudado e agora eles já estavam num estágio de relacionamento que eles já diziam eu te amo um pro outro, né? E o Mark, ele nem tinha muita dificuldade, por exemplo, para esconder esse relacionamento, porque ele estava em outra cidade, a casa que ele tava, só ele tava morando, né? Porque a Jenner ainda tava lá na Carolina do Sul. Então, para ele tava ok. Mas em janeiro de 2018, a Jenner termina tudo que ela tinha que fazer lá na Carolina do Sul, coloca a casa pra alugar e ela se muda pra Delaware pra ficar com o Mark. E não demorou muito pra Jenner descobrir que tinha algo estranho com o Mark. A intuição da mulher nesses casos, gente, é muito forte, assim. E é isso que a Jenner sentiu na hora. Ela sabia que tinha alguma coisa errada e ela sabia que era outra mulher. Não é que ela achava que tinha outro problema, ela sabia que o Mark tava com outra mulher. E como o Mark já tinha falado da Meredith pra Jenner, né, porque eu não entendi direito, mas eu acredito que ela era realmente uma pessoa que ele sempre estava em contato no trabalho, né? Então eu acho que no início disso tudo ele deve ter comentado da Meredith pra Jenner. E é dito que já de cara ela perguntou se essa mulher que ele estava saindo era a Meredith. E o Mark, ele negou de início, ele falou que não. Ele disse que ela realmente só era uma parceira de trabalho, que não tinha nada a ver, e a Jenner, ela meio que fingiu que aceitou. Mas, na verdade, ela sabia, ela tinha certeza que tinha um caso acontecendo e ela queria pegar o Mark no ato, assim. Ela queria provas mais concretas que isso estava acontecendo. Então, gente, ela começou a fazer várias coisas pra tentar descobrir esse caso. Tentar descobrir não, tentar provar, digamos assim, porque ela já tinha certeza. Ela começou a gravar todas as conversas que o Mark tinha com a Meredith, tanto com dispositivos de gravadores pequenos, assim, que ela colocava na roupa do Mark. Inclusive, ela não é que ela colocava, por exemplo, no bolso, ela costurava, assim, sabe, em locais da roupa que, de repente, você não vai colocar a mão, né, não vai sentir. E tinha vários desses aparelhos e ela gravava todas as conversas de celular e também as conversas que ele estava tendo com ela pessoalmente.
com ela, que eu digo a Meredith. Quando ela tem já essas provas, essas gravações, né, então ela já sabia 100% que aquilo era um caso, ela confronta o Mark. E ela acaba dizendo, né, mostrando as provas, e ela acaba contando pra ele que ela contratou uma empresa, que essa empresa, ela simplesmente conseguia rastrear todas as conversas e todas as fotos trocadas no celular do Mark e mandar tudo pra ela. Então ela lia tudo, né, e ficava sabendo de tudo, então não tinha mais como ele negar. E o Mark, ele ficou muito surpreso com isso, porque ele realmente achou que ele tava, né, sendo ali bem cuidadoso, que ele tava conseguindo esconder tudo, quando na verdade a Jenner sabia de exatamente tudo, inclusive detalhes de conversas. Diante disso, o Mark resolve assumir, né, e ele fala o que tá acontecendo com a Meredith, e ele fala que na verdade não é só um caso, que ele realmente tá apaixonado pela Meredith, que ele quer ter uma vida com ela, que é amor e tudo mais, e isso chocou muito a Jenner, porque eu acho que ela acreditava que seria assim, é um caso, porque ela é mais nova e tudo mais, mas realmente parecia que tinha sentimento envolvido. Foi muito doloroso pra ela, porque ela começou a perceber que um cara que tava com ela ali por mais de 20 anos, agora preferia ficar com outra mulher que não era ela. Enfim, né, gente, é uma situação muito triste, assim, quem já passou por isso, essa sensação de ser trocada, né, ainda mais, assim, quando mexe muito com a autoestima, quando a outra mulher é muito mais jovem, e também a Jenner tava desempregada, né, ela não tava conseguindo dinheiro, e daí a Meredith tem toda essa carreira super cheia de sucessos e tudo mais, tão nova, né? Então mexe com muitas outras coisas, além também ali da traição em si, né? Mexe muito com a pessoa, assim, com o que a pessoa acredita que ela é, né? Porque ela começa a achar que ela é a pior ser humano possível. O Mark, no entanto, o que ele faz? Ele diz pra Jenner que ele vai parar com esse caso e vai tentar arrumar o casamento dele com a Jenner. Na verdade, eles até concordam em ir para uma terapia de casal, um aconselhamento aí matrimonial, algo do tipo. E quando eles estavam se preparando para ir para essa primeira consulta, o Mark, ele estava colocando a roupa dele quando ele percebe um gravador na roupa dele, né? Que ele não tinha percebido antes. E quando ele viu isso, daí ele explodiu. Até então, ele acreditava que ela tava ouvindo só ali... Ouvindo não, né? Que ela tava só lendo as mensagens trocadas, né? Eu vi que esse dispositivo via as mensagens trocadas no Snapchat, que até fotos trocadas no Snapchat, mesmo que fossem temporárias, né? Mas agora ele tinha certeza que ela também tava ouvindo as conversas que ele tinha com a Meredith pessoalmente, né? E tudo que eles passavam juntos. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Todos os encontros que eles tinham, tudo que eles conversavam, a Jenner estava escutando tudo. Então, nesse momento ele estourou, ele disse que sentiu que ele estava sendo invadido, que era a privacidade dele, enfim. O que é um pouco questionável nesse sentido, porque ele estava traindo a esposa, né? Então, é uma privacidade meio errada, digamos assim, né? Porque se você vai casar para ter privacidade com outras mulheres, então você não casa, né? Mas... enfim, ele se sentiu violado e tudo mais, e ele explodiu com a Jenner. Depois dessa discussão, a Jenner, ela acaba ligando para aquela universidade de Delaware, que era onde o marido dela, o Mark, e a Meredith trabalhava, e acabou contando tudo, falando que eles estavam tendo um caso, e essa universidade, ela tinha uma política de que os funcionários não poderiam ter relacionamentos, né, ainda mais porque, se eu não me engano, a Meredith era um cargo acima, algo do tipo, e ela também conta pro marido da Meredith, o Luke. E mesmo depois de todo esse fuzuê, de todas essas brigas, eles decidem que eles querem continuar tentando ali arrumar o casamento, né? O Mark prometeu que ele iria terminar o caso, ia tentar consertar tudo, e a Jenner prometeu que ela não iria mais colocar nenhum dispositivo pra ouvir nada do Mark, assim, que ela iria confiar nele. No meio disso tudo, a Meredith acaba se divorciando do Luke, e parece que foi um divórcio amigável, não teve treta, não teve briga, eles simplesmente se divorciaram. E agora que, como a Meredith estava solteira novamente, ela começa a botar um pouco mais de pressão no Mark, né, para que ele resolva essa situação com a Jenner, para que eles pudessem seguir em frente aí como um casal que não tivesse aí traindo ninguém, digamos assim. E como os dois agora estavam sem empregos, né, porque eles foram demitidos da faculdade de Delaware depois que souberam do caso e tudo mais, a Meredith logo ela encontra um emprego.
E ela acaba como vice-presidente assistente na Universidade de Vila Nova. Então, é claro que por causa desse trabalho, ela teria que mudar, né, pra Pensilvânia. E enquanto o casal aqui tá fazendo esses planos, né, a Jenner tá lá extremamente frustrada, extremamente enraivecida, porque ela acabou se mudando pra uma cidade que ela não conhecia por causa do emprego do marido, e agora o marido ia se divorciar dela, ela tava ali sem emprego, sem conhecer ninguém na cidade, sem apoio nenhum. O que levou a Jenner a ficar muito, muito deprimida, porque, como eu falei, ela não tinha amigos, ela não tinha nenhum sistema ali de apoio, né? Então, ela envolvida em toda esse estresse aí do casamento dela, e eu imagino também imersa aí nessas gravações, nessas mensagens que ela lia dos dois, né? E, enfim, né? Ficou muito, muito deprimida. Aqui ficou um pouco confuso, porque primeiro o Mark tinha dito que ia tentar, né, consertar o casamento ali, e ao mesmo tempo ele tá dizendo que vai morar com a Meredith, né? Então eu acho que em algum momento aqui ele e a Jenner decidem que eles vão realmente se divorciar. E alguns dias antes desse divórcio ser assinado, eles ainda estavam morando juntos, o que é muito estranho, né? O Mark e a Jenner. E o Mark acaba percebendo na jaqueta dele outro dispositivo de gravação. O que fez ele realmente perder a cabeça, porque a Jenner tinha prometido que ela não iria mais fazer isso, que ela não ia mais escutar nada. E foi quando eles tiveram a briga mais forte, digamos assim, né? O Mark chegou até a virar mesa, né, na casa, ele xingou muito a Jenner, ele disse que ele não se orgulha dessa briga, que ele falou várias coisas que ele não queria ter dito pra ela, mas que na hora ele ficou muito nervoso, ele se sentiu, assim, traído, mas foi o que ele se sentiu, né? Porque ela tinha prometido uma coisa e fez outra. Enfim, foi uma briga bem grave entre os dois. E as coisas ficaram muito tensas, assim, a ponto da Jenner começar a ameaçar, dizendo que ela ia tirar a própria vida e tudo mais. E até, aparentemente, parece que ela fez menção, assim, que ela iria pular de uma janela. Eu não sei exatamente se a casa deles era uma casa, né, de mais de um andar, enfim. Mas o Mark diz que ela pareceu que ela iria realmente pular dessa janela. Nesse momento, o Mark, ele ficou muito preocupado com a Jenner e ele disse que era ideal que ela fosse procurar ajuda psicológica e tudo mais, né? E ela disse que iria fazer isso, que ela ia atrás de terapia e tudo mais, e ele ficou um pouco mais tranquilo com isso. E depois que ela começou a frequentar essas terapias, segundo o Mark, pareceu que a Jenner estava melhorando. Parecia que ela estava aceitando esse divórcio, que era a melhor coisa, pelo menos na perspectiva dele, né? Ele sentiu que ela estava mais calma. E daí, alguns dias antes aí de realmente agora assinar esse divórcio, ela pediu algumas coisas pro Mark, assim. E uma delas era que eles passassem um pouco de tempo juntos, antes do divórcio. O que é um pouco estranho, assim, mas ela pediu para que eles fossem, por exemplo, comer em lugares legais, que eles conversassem um pouco, saíssem para caminhar como eles faziam. E pode ser porque, de repente, ela acreditasse que nessas saídas dos dois juntos, eles, de repente, se reconectassem de alguma maneira e ele decidisse não se divorciar dela. O Mark aceitou isso, né? Então, eles começaram aí a tentar passar um pouco de tempo juntos, aí como se fosse uma despedida. Mas essa era a perspectiva do Mark, porque a gente já em breve vai saber que nesse período aqui a Jenner, ela não tava nada mais calma, ela não tava nem perto de aceitar essa situação. Na verdade, ela tava muito enfurecida por estar sendo trocada por uma mulher mais jovem, mais bem-sucedida também, né, que tinha mais dinheiro que ela, e que agora o marido dela era feliz com outra pessoa, que não queria mais saber dela. Enfim, né, todas essas coisas, era isso que ela tava sentindo, ela realmente tava cultivando esse sentimento. Então, não, ela não tava aceitando o divórcio, nem nada do tipo. E o Mark, inclusive, ele diz que nesses dias aqui, finais, que eles estavam tentando, né, passar algum tempo juntos, né, meio que como uma despedida, ele diz que eles estavam felizes, que foram momentos felizes, que eles saíram e conversaram bastante, o que é muito estranho, gente. Eu vou comentar isso no final do vídeo. Então, chega abril de 2018. A Meredith, ela já estava no emprego novo dela, na cidade nova, por enquanto ela estava morando sozinha, e seria o local onde o Mark iria morar com ela posteriormente, depois que finalizasse realmente o divórcio. A Jenner estava aqui tentando ainda parecer que estava aceitando tudo com o Mark, e o Mark também estava tentando sair desse casamento de uma forma mais
agradável possível, digamos assim. Mas em 23 de abril de 2018, a Meredith, ela estava no seu trabalho lá na Universidade da Pensilvânia. Inclusive, nesse dia ela tira uma selfie no Instagram falando que ela estava empolgada com o seu novo emprego e tudo mais. E o Mark, ele iria se encontrar com a Jenner para jantar, num desses jantares aí de despedida, né, antes do divórcio. Era um jantar que estava marcado meio que para eles conversarem quais seriam os próximos passos, aí o que cada um ia fazer. Gente, é muito estranho, né? Você tá se divorciando, mas aí você tá convivendo ali com a pessoa. Mas enfim, eles iriam jantar juntos nesse dia. Então o Mark vai para esse local que ele tinha combinado com a Jenner, ele senta na mesa e tá esperando pela Jenner. Ele recebe uma mensagem dela falando que ela tinha pego uma rua errada e que ela iria se atrasar uns 10 minutos mais ou menos. Depois, ela manda uma outra mensagem dizendo que ela não iria mais, que era melhor que ele fosse para casa. Aí, ele recebe uma outra mensagem que tinha uma foto. E a foto era claramente das lixeiras da casa da Meredith. E, inclusive, em cima, né, dos sacos de lixo, tinha uma camisinha. E essa camisinha era do Mark. Ele sabia que era dele pela marca, ou enfim, eu não sei exatamente porquê, mas ele disse que quando ele olhou, ele sabia que era a lixeira da Meredith e que a camisinha que estava ali em cima era dele. Então, ele sabia que provavelmente a Jenner tinha dado uma de louca e foi até a casa da Meredith, estava vasculhando as coisas lá, como ela estava fazendo com a vida dele, né, de escutar as gravações, escutar ligações e tudo mais, e ele fica apavorado. Depois, ela manda uma nova mensagem dizendo o seguinte: você arruinou a minha vida e eu espero que você nunca encontre a felicidade. E em seguida, ela manda uma nova mensagem dizendo adeus, Mark. Então, nessa hora, o Mark fica desesperado e começa a mandar várias mensagens pra Meredith, tentar ligar pra Meredith, mas ele não tem respostas. E ele começa a achar, assim, que provavelmente a Meredith estava muito brava, porque a Jenner foi lá, né, invadiu a casa, ou de repente tentou entrar na casa, tentou fazer alguma coisa com ela. E ela devia estar brava e não queria nem falar com ele. Ele acaba indo pra casa da Meredith e ele chega, estaciona na parte de trás da casa. E quando ele se aproxima, ele já vê o corpo da Meredith caído no chão da cozinha. Ele viu que ela estava deitada de bruços, né? Ele entra na casa e vê que tem muito sangue e que, obviamente, parecia que ela não estava respirando. Ele fica desesperado, ele sai correndo da casa e começa a gritar pros vizinhos, né? Pra eles pedirem ajuda. E ele tava, assim, muito, além de desesperado, nervoso, assim. Então ele tava sendo bem agressivo com as pessoas, né? Pedindo ajuda. Ele não conseguia dizer exatamente o que estava acontecendo, então o vizinho acaba entrando na casa. Esse vizinho, ele olha ali o corpo da Meredith e ele vê que ela tava com as chaves na mão, então provavelmente ela tinha acabado de chegar em casa quando foi atacada por alguém. O vizinho chega a olhar o pulso da Meredith e ele vê que realmente ela tá sem vida, né? Ela tinha morrido. O Mark, ele continuava muito desesperado, ele tava gritando, olhando pra cena, olhando os outros lugares da casa, e ele olha outro corpo do lado oposto da onde tava o da Meredith, mais pro lado da sala, e não demorou muito pra ele reconhecer que era a Jenner. A Meredith tinha nessa época aqui 33 anos, a Jenner tinha 47 e as duas estavam mortas. Quando a polícia chegou, ela ficou um pouco confusa com a cena do crime. Eles não conseguiram encontrar a arma do crime, né? Não sabia exatamente o que tinha acontecido aqui. E por um momento eles começaram a considerar que o Mark era o culpado, que ele tinha feito tudo aquilo. No entanto, não demorou muito, porque quando eles foram retirar os corpos, eles percebem que embaixo da Jenner estava a arma do crime. Eles perceberam que a arma tinha sido disparada 2 vezes, né? Tinham 2 balas faltando e ainda tinha 5 outras balas. E o Mark, nesse ponto, ele nem tinha conseguido perceber e ele nem sabia que elas tinham sido baleadas, sabe? Pra ele foi um choque ali descobrir que existia uma arma, né? E que foi dessa forma que as duas tinham morrido. E não foi um caso muito difícil de resolver, porque juntando aí com as mensagens, né, da Jenner pro Mark, toda a linha do tempo, eles já conseguiram entender o que tinha acontecido ali. I realize that this whole situation has caused you not to be able to get a job. I get that, I really do. Screwed the pooch, big time. On us, my future, your future, our finances, everything. You screwed the pooch because you made an immoral, selfish choice. And it's too painful for me to see you living your life happy. She's living my
lying. Obviamente o Mark teve que contar todo o problema ali que tava tendo, né, do divórcio dos dois, então a polícia conseguiu entender e chegou à conclusão que tinha sido a Jenner que tinha feito tudo aquilo. Eles conseguiram determinar que a Jenner chegou na casa da Meredith, provavelmente olhou ali ao redor, foi a hora que ela manda a foto do lixo pro Mark. Ela entra na casa de alguma maneira e fica esperando a Meredith chegar. E quando ela chega, foi a hora que ela ataca logo em seguida que a Meredith entra pela porta. O Mark, ele tava completamente devastado, assim, porque ao mesmo tempo que ele queria viver algo novo com a Meredith, ele queria acabar as coisas com a Jenner de uma maneira pacífica e nenhuma coisa e nem outra aconteceu. E, obviamente, esse caso, na época, lá nos Estados Unidos, ficou muito famoso. Todas as mídias, internet, né, TV e tal, falavam, porque realmente, quando envolve esse caso, assim, de ser um triângulo amoroso, traição, as pessoas parece que gostam realmente de comentar e de saber mais da vida de cada um. E nesse caso específico, é curioso porque, assim, a maioria das pessoas odeia o Mark, né, e coloca toda a culpa nele, porque se ele não tivesse tido uma conduta que não é correta pra quem é casado, né, nada disso teria acontecido. Mas também tem muita gente que odeia a Meredith por ela ter sido a outra, né, a amante. E também porque ela também era casada de início, né? Então ela também fez algo errado. E também tem muita gente que não gosta da atitude que a Jenner teve porque ela matou, né? A Meredith e depois tirou a própria vida. Então também é uma coisa errada. Mas o que eu vejo que as pessoas têm também muita raiva do Mark é que depois do ocorrido ele deu muitas e muitas entrevistas e ele sempre passa essa ideia, o que me incomoda um pouco, é isso que eu falei que eu queria falar com vocês, porque a gente tem muito só a versão dele, né? Então, por exemplo, quando ele fala assim, eu fui sair, né, jantar com a Meredith, eu falei que eu era casado e mesmo assim a gente se beijou e eu achei errado, eu não consigo acreditar, gente, eu acho assim que provavelmente depois ele pode até ter falado pra Meredith que ele era casado, até porque ela também era, então, né, essa conversa realmente deve ter acontecido, mas eu não acredito que foi já a primeira conversa. Esse lance também de, a gente se beijou e depois eu fiquei muito culpado, essas coisas que ele fica falando depois, sabe, parece que é muito assim pra que ele saia sempre com uma imagem de que ele tentou fazer tudo da melhor maneira, sabe? E que, na verdade, ele nunca teve nenhuma outra intenção de ficar escondendo, aquela coisa mais... por exemplo, quando ele fala assim, que ele falou pra Jenner que ele queria arrumar o casamento com ela, mas ao mesmo tempo continuou com a Meredith. Então, assim, que tipo de arrumar o casamento é isso, assim? E ele fala isso sempre assim com aquela cara de, eu tentei o melhor, isso e não deu. Então isso incomoda um pouco as pessoas, me incomoda também. How do you explain that 1 month after meeting her? I can't explain it. I can't explain it. I don't know. It's in the moment it felt right. Looking back at it, it seemed silly. I was in love with her, right? I couldn't love her in the way I loved my wife for 24 years. It was a very powerful feeling, and I was overwhelmed by it all. Did I still love my wife? Yes. I didn't know what to do with the feelings I was feeling. They were new, unexpected. At the same time, it was addictive as well. Mas eu acho que nesse caso aqui, gente, foi um caso assim que... eu já falei em outro caso aqui, eu não tenho muita tolerância, na verdade eu tenho zero tolerância para as pessoas que traem. Eu acho que sempre assim, você tem que ser o mais honesto possível, tentar assim, se você tem um compromisso com alguém, você tentar honrar esse compromisso sempre, né? Mas, em todo caso, eu não acho que você ser traída é um motivo pra você tirar a vida de alguém, né? Eu acho que você tirar a vida de alguém, gente, é só em legítima defesa, realmente, assim, porque senão você sempre pode ir pra outro lado, né? Porque é muito triste pra mim pensar, por exemplo, a Jenner, né? A Jenner, ela poderia ter tido uma vida maravilhosa sem o Mark, né? Só que eu acho que ela tava tão imersa nesse negócio de ficar lendo mensagens, gravações e ficar querendo saber da vida. Eu já vou contar mais coisas do caso, calma, não acabou ainda. Ela ficou tão dentro dessa bolha que ela não conseguia mais ver outra alternativa pra vida dela, o que é muito triste, porque a gente nunca pode basear, né, isso que a tua felicidade depende sempre de um casamento ou da outra pessoa. Você tem que sentir que você é capaz de viver depois de um término, né? E com certeza ela seria uma mulher muito feliz depois, mas ela não conseguiu ver isso, né? Ela ficou imersa naquela paranoia dela de tentar se vingar e de tentar
Não sei, assim, qual é o sentimento de, tipo, de não sair derrotado, quando na verdade não é uma derrota, na verdade ela ia se livrar, né? Eu ia acabar se livrando do Mark, que foi uma pessoa que, no momento que ela mais precisava, que era quando ela tava desempregada, ela tava se sentindo mal, deprimida, ele resolveu conhecer uma outra mulher, né? Então seria um livramento, na verdade, mas ela não viu dessa forma, que é muito triste. Bom, voltando aqui pro caso, a polícia acabou descobrindo que provavelmente a Jenner, ela tava planejando isso há muito, muito tempo. Alguns vizinhos da Meredith, depois do ocorrido, eles foram testemunhar que eles viram uma mulher que frequentemente passava ali pela região, pela rua, e ficava olhando a casa da Meredith, inclusive até parava o carro para ficar olhando, e ela sempre tava assim com roupa preta e às vezes peruca e óculos. Eles conseguiram ver que ela tinha alugado um Cadillac preto e era esse carro que ela usava ali pra rondar a casa da Meredith. Foi o carro que os vizinhos viram. Eles também conseguiram recibos de posto de gasolina que era ali próximo à casa da Meredith, né? Que tava junto ali com os pertences da Jenner. Então, ou seja, ela andava realmente ali naquela região, ela tava estudando a rotina da Meredith e tudo mais. Por isso que eu disse que quando o Mark achava que a Jenner tava aceitando o divórcio e tudo mais, ela não tava, né? Porque ela tava planejando tudo isso. Eles descobriram, né, depois o carro estacionado algumas quadras ali da casa da Meredith. Dentro do carro tinha uma outra peruca, tinha uns tampões de ouvido também, tinha binóculos e tinha outras munições também nesse carro. E a dinâmica foi aquilo que eu falei pra vocês, né? Ela provavelmente sabia o horário da Meredith, que ela iria voltar pra casa. Ela chega um pouco antes na casa, ela consegue entrar, entra na casa, fica esperando, né? Parece que a foto que ela mandou do lixo foi nessa hora que ela tava entrando na casa. Ela fica esperando a Meredith entrar. Quando ela entra, ela tira, ela manda aquela outra mensagem pro Mark falando que ele destruiu a vida dela, que ela esperava que ele nunca fosse feliz, e manda o adeus, e daí foi quando ela atira em si mesma. Eles falaram que eles não sabiam certeza se ela tinha esse plano realmente de acabar com a própria vida, porque no carro eles encontraram, além da peruca que eu falei pra vocês, também tinha outras roupas que pareciam meio que um disfarce, mas eu acredito que ela tinha esse plano sim. Eu acho que o que tinha ali no carro era realmente nos dias que ela precisava ali investigar e ficar olhando, ela usava essas roupas. Eu acredito, né, que ela poderia até andar pela vizinhança, não só de carro, então ela precisava de peruca e outras coisas e ela acabava deixando no carro. Mas eu acho que, assim, por tudo isso ela não iria fazer isso e sair fugindo. Eu acho que ela queria de alguma forma punir o Mark e ela fez isso de uma maneira bem, bem terrível. Eles descobriram muitas coisas, assim, na internet que a Jenner tava fazendo, né? Tipo, procurando advogados. Ela meio que contou, assim, ela contava a história dela. Ela dizia assim, preciso de um advogado porque eu mudei pra outra cidade por causa do meu marido, agora ele está me traindo e pediu o divórcio, o que eu posso fazer? Ela tava se informando, assim, ela queria realmente bolar um plano, assim, pra, como eu falei, punir o Mark, ferrar o Mark e de alguma forma, como ela disse, fazer com que ele nunca fosse feliz na vida. Ela também chegou a procurar advogados e pessoas para aconselhar o casamento, né? Então parecia que tinha horas que ela procurava coisas para punir o Mark, como eu falei, e tinha horas que ela procurava coisa para salvar o casamento. E o Mark, ele disse que depois que tudo isso aconteceu, ele achou vários outros dispositivos de gravação nas roupas deles, na jaqueta, porque como eu falei, ela não colocava assim em bolsos, ela costurava. E foi descoberto, gente, que ela fazia o seguinte, porque como eu falei, eles meio que moravam juntos, né, em todo nesse fuzuê que tava o casamento deles. Ela colocava esses dispositivos em alguma hora ali da madrugada, ela ia lá, tirava esses dispositivos, extraía as gravações, e depois ela ia lá e colocava de volta. E tudo ela tinha que descosturar e costurar de novo. Então, era um trabalho tremendo. E não só isso. Ela pegava essas gravações e ela fazia transcrições dessas gravações. Eles encontraram cerca de 12 cadernos cheios de transcrições. É aquilo que eu falei, gente, ela estava imersa nesse mundo aí, né? Ela... pense o que é você ficar lendo conversas entre o teu ex-marido, no caso, com a nova namorada dele, né? Tudo que eles conversam, tudo que eles falam pessoalmente, e depois, além de você ouvir tudo isso, você querer escrever isso. Então ela tava num estado ali de
de paranoia, não sei, assim, de obsessão por aquilo, assim, que realmente, como eu falei, ela não via outra saída, né? Ela, infelizmente, não via outra saída. Eu achei muito louco isso, porque parecia que até ao mesmo tempo era uma autopunição, né? Porque você querer ficar ouvindo isso o tempo inteiro, ainda mais quando você já sabe que aquilo acabou, né? Aquilo acabou. O que que você tá tentando ouvir ali, né? O que que você tá tentando encontrar ali? E além de ouvir, depois escrever tudo aquilo que você tá ouvindo. Ela chegou também a abrir uma segunda conta bancária onde ela pudesse comprar as coisas sem que o marido percebesse, né? Então ela comprou várias coisas, kit de arrombamento, que provavelmente foi o que ela usou pra entrar na casa, essas coisas de monitoração, GPS, os gravadores, tudo ela comprava sem que ele soubesse, né? Porque provavelmente eles deviam ter alguma conta conjunta, alguma coisa assim, então ela abriu outra pra fazer todas essas compras. Gente, ela comprou até um equipamento pra testar DNA. Porque eu acho que ela queria testar o DNA nas roupas dele. Eu não sei exatamente o que ela queria, porque chega assim, fica difícil pra gente entender, né? Porque além dos softwares que ela comprava também pra monitorar tudo e ela saber de tudo o que tava acontecendo, aqueles kits arrombamento que eu falei pra vocês, ela também arrombava algumas gavetas que o Mark deixava trancado. Ela obviamente tinha GPS tanto no carro do Mark quanto no carro da Meredith. Como ela conseguiu fazer isso? Não se sabe exatamente, mas já que ela ia na casa da Meredith, né, tipo lá stalkear e ver o que ela tava fazendo, provavelmente em algum momento ela deve ter, né, colocado isso no carro, ou às vezes nem na casa, né, às vezes seguiu a Meredith em algum supermercado, em alguma coisa, enquanto o carro tava no estacionamento, ela colocou o dispositivo lá. E os dispositivos, inclusive em inglês, né, os nomes eram os seguintes: o do Mark era Mark Liar Jerk, que seria Mark mentiroso idiota, digamos assim. E o da Meredith era M.Whore, que seria M. Bom, se descobriu que ela estava rastreando aí semanas e semanas antes do crime, então era algo realmente que ela estava planejando há muito e muito tempo. O que eu fico pensando assim, ela teve muitas oportunidades de desistir. A arma que ela usou para matar a Meredith e a si mesma, ela tinha comprado 5 semanas antes do crime. Ela também tinha ido a alguns estandes de tiro para praticar tiro semanas antes. E inclusive no dia do crime ela tinha ido nesse stand de tiro para treinar. Então ela saiu do stand e botou o plano em prática. Eles encontraram algumas anotações, tipo carta escritas pela Janelle, onde ela dizia que ela tinha sido muito feliz no casamento, que ela sempre adorava ser essa pessoa que cuidava ali dos dois e da família e tudo mais, e que agora tudo estava desabando. E ela chega a escrever que o Mark e a Meredith não podem se safar disso. Ela dizia que ela merecia respeito, que ela queria justiça. Ela colocava que ela queria o controle novamente, que ela tinha que resolver aquilo com as próprias mãos. O que ela queria realmente era assim, não deixar o Mark junto com a Meredith, então ele iria tirar ela dele. E assim, muita gente pode pensar assim, mas por que ela não matou ele, né? Porque daí ele não iria sofrer, né? Eu acho que o que ela queria é que ele sofresse o resto da vida. E realmente, assim, até hoje ele diz que ele se sente culpado, que ele demorou muito pra absorver os acontecimentos. Ele chegou a dizer, assim, que se não fosse por ele, a Meredith ainda estaria viva. Ele chegou, né, a dizer também, declarar na época que ele preferia que ela tivesse tirado a vida dele, ao invés de ter tirado a vida, né, dela e da Meredith. A família da Meredith, ela disse que a filha sempre foi uma mulher batalhadora, alegre, né? Que era uma filha maravilhosa, uma amiga dedicada. Que eles ficaram devastados, né? Obviamente, com o que aconteceu. Que quando ela se separou do Luke, né? Aquele marido, foi tudo muito civilizado. Então, eles ficaram felizes e aliviados com isso. Só que eles mal podiam esperar o que ia acontecer no próximo relacionamento dela. O Mark, ele acabou decidindo vender praticamente tudo que ele possuía. E meio que vive pelo país viajando com um carro. Hoje em dia ele mora em San Diego e tem um trabalho numa empresa de marketing. O Mark, ele publicou um livro sobre isso chamado Irreparável, né, em português seria. E ele tentou, depois disso, se tornar meio que uma pessoa aí que quer incentivar que as pessoas cuidem da saúde mental. Ele diz que acredita que as pessoas têm a responsabilidade e a capacidade de cuidar e verificar aqueles que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente ama, e também cuidar das pessoas que a gente eventualmente pode machucar e ter a certeza de que eles estão bem. Além da saúde mental, ele também tem tentado aumentar a conscientização e a prevenção do suicídio e também a segurança aí das armas, né?
Muitas pessoas criticam isso também dele, porque parece que meio que ele quer tentar... Aquilo que eu falei, assim, ele tenta passar uma imagem de que ele, apesar de ter sido, assim, uma certa forma culpado por isso, ele tenta, de alguma forma, amenizar as coisas e que as pessoas olhem pra ele de uma forma diferente. É muito complicado, né, gente? Porque eu tenho certeza que quando ele começou esse caso, ele não ficava pensando assim, nossa, será que a minha mulher vai matar ela? Ele não pensava nisso, ele não achava que isso ia acontecer. Mas que realmente é algo que as pessoas não toleram muito, né? E por isso tem muita gente contra ele, isso é uma verdade. Acredito que seja muito, muito difícil pra ele conviver com isso. Mas, assim, gente, é muito complicado. Como eu falei, as pessoas meio que elas têm motivo pra não gostar dos três, né? Assim, não que a gente tenha que achar alguma coisa, mas a gente acaba opinando, né? Acaba aí comentando os casos. Enfim, o Mark, ele diz que até hoje ele tenta se perdoar pelo que aconteceu. E ele diz que ele consegue perdoar a Jenner pelo que ela fez com a vida dele, né? Mas nunca vai perdoar o que ela fez com a vida da Meredith. Mark, if Jenner was sitting where I am right now, what would you tell her? What would you say? Well, I actually talk to her all the time, so people don't believe this, but I tell her I love her. I tell her I'm sorry. Ai, gente, eu nem sei o que falar desse caso. É muitas coisas que eu penso, assim, que eu acho que eu ficaria aqui mais uns 40 minutos só falando a minha opinião. Mas eu já meio que falei aqui durante o vídeo, né? É muito difícil a gente julgar. Eu sei que quando tem esse lance de traição, a gente normalmente já fica irritado de cara, principalmente quem já viveu isso, né? Quem já sofreu isso de ser traído, ser trocado. Assim, não tá certo tirar a vida de alguém por causa disso, né? Você sempre pode sair de um relacionamento. A partir do momento que você foi traído, enfim... você tem que encarar aquilo como um livramento na sua vida. Vai doer, vai machucar, mas você tem que ir pra frente, porque é um sinal claro de que você não teria que estar com aquela pessoa, né? De novo, é muito triste que a Jenner não pôde ver isso, né? Que ela poderia ser uma mulher maravilhosa sem o Mark, ela estaria até hoje vivendo, talvez, sabe, nem se importasse mais com o Mark, mas ela não conseguiu ver isso, que é muito triste. É muito fácil também a gente dar conselho pras pessoas, né, do tipo, termina, vai viver sua vida, a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando, e infelizmente a Jenner, ela tava num local ali que não era a cidade dela, ela não tinha amigos, ela não tinha família. Eu acho um pouco estranho porque é do 2018, né, e eu acho que ela deveria ter algum contato, nem que fosse assim por celular, mas talvez ela não quisesse isso de alguma forma. E eu acho que o contato presencial nessas horas, assim, ajuda muito mais, né? De você ter alguém pra você ir na casa de alguém, ou alguém vir na sua casa e te mostrar um outro lado. Ela não conseguia ver esse outro lado, né? Ela tava em outra cidade, onde ela saía, ela não conhecia, nada era familiar pra ela, ela só tinha aquilo ali que ela tava vivendo no momento, que era o divórcio, que ela não queria aceitar. E é muito complicado a gente ver, assim, o quanto ela foi uma mulher, né, assim... normal, digamos assim, durante toda a vida dela. Ela foi também muito bem sucedida no trabalho, ela era uma pessoa muito querida, ela nunca demonstrou nenhum tipo de comportamento que desse a entender que ela ia ter esse final aqui, mas a gente nunca sabe qual é o limite das pessoas, né? Por isso que até o Mark fala da gente cuidar o que a outra pessoa vai sentir, que é a responsabilidade emocional, afetiva com o outro, né? Eu acho isso muito importante. A gente nunca vai saber como vai ser a reação do outro, qual é o limite do outro, quando vai ser a hora que o outro vai simplesmente explodir, que foi o que aconteceu com a Jenner, né? Eu acho que ela já tava num processo ali de se sentir cada vez pior, e daí esse caso foi o que realmente gatilhou tudo de ruim dentro dela. Então, o que eu falo da responsabilidade afetiva do outro é isso, né? Você também se preocupar com o que você tá causando na outra pessoa, o que suas atitudes vai causar nessa outra pessoa. Eu digo isso assim, num casamento, em convivência ali familiar, né? Isso é muito importante, você ter esse cuidado com quem você tá convivendo. A Meredith é muito triste também, assim, porque provavelmente ela não sabia onde ela tava se enfiando, e como eu falei, a gente não sabe a versão dela e nem da Jenner, a gente só tem a versão do Mark. Eu não sei exatamente se a Meredith sabia que ele era casado, se ele tava divorciando, ou se ela simplesmente achava que ele era um cara solteiro, né, porque a gente não sabe exatamente o que ele falou pra ela. Mas ela é muito, muito criticada, até porque ela era casada também, né, e, enfim, são situações que as pessoas se colocam que geralmente, gente, não vai acabar bem, né? Uma traição, uma coisa que você tem que esconder do outro, já meio que diz que não é uma coisa certa. Enfim, gente, se você foi traído, se você está vendo esse vídeo agora e você acha que o mundo acabou, o mundo não acabou,
né? Você vai viver outra vida depois e você vai dar graças a Deus que isso aconteceu. É muito difícil. Você acha realmente que não tem saída, mas nunca apele para situações ou para respostas ou para vingança ou para coisas que realmente não vão ter saída, assim, que realmente vão mudar a tua vida de uma maneira que você não vai gostar, né? Que é esse lado aí para violência, vingança, enfim. É isso pro caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Alguns avisos que eu gosto de dar para essas pessoas maravilhosas que ficam até o finalzinho do vídeo, que eu sei que são as pessoas que mais comentam aqui. Eu vou tentar, gente. Eu vou tentar fazer 2 vídeos por semana. Eu não vou garantir, eu sei que vocês amaram muito, né, o especial do Halloween, que tinha 2 vídeos na semana. É bem puxado, até porque eu tenho um outro canal também que tá bem abandonado por causa aqui do Recontando Casos, mas eu vou tentar. A minha obrigação aqui com vocês, que eu garanto, é 1 vídeo por semana. Mas sempre que der pra fazer uns casos um pouquinho menos extensos, que não tenham tantos detalhes, eu vou tentar encaixar aí também na quinta-feira. Então a gente fica com vídeos terça e quinta, como tava sendo. Vou tentar, gente. Vou tentar por vocês, porque eu gosto que vocês ficam pedindo mais vídeos. E o meu canal ainda tem poucos vídeos, né? Então a maioria de vocês já maratonou tudo. Então eu preciso trazer mais coisas aqui pra vocês. Continuei aqui na edição com os meus quadrinhos, né? Porque eu acho que tem a ver com o meu nome, vocês não acham, né? Renata Quadros, e eu fico aí com as minhas molduras. Então vieram do Halloween e vão ficar aqui na edição, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que tenham gostado desse caso. Muito obrigado mais uma vez. Eu amo fazer o vídeo pra vocês, amo que vocês comentem aqui embaixo. E mais uma coisa, eu ativei o meu Instagram de novo. Então eu sei que algumas pessoas tinham ido me seguir lá e ele tava privado, então agora eu vou voltar a postar lá se você quer saber um pouquinho mais sobre a minha vida e tudo mais. Não vou contar casos, nada relacionado ao canal lá, mas é mais sobre mim, pra vocês me conhecerem um pouquinho mais, tá bom? Vou esperar vocês lá. Até o próximo vídeo.